senhoras e senhores, docentes e discentes da universidade, militares, representantes do setor empresarial e do setor público e membros da sociedade civil. Sejam todos e todas bem-vindos ao terceiro encontro da atividade de extensão universitária Café Defesa, promovida pelo Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, o GK, da Universidade Federal de Santa Maria. O Café Defesa é um ciclo de palestras regulares que procura fomentar o diálogo no âmbito da universidade entre representantes da academia, militares, sociedade civil e empresariado, de modo a colaborar com a inserção das temáticas da defesa na agenda dos cidadãos. Para encerrar as atividades de 2015, a palestra desta noite abordará o papel da Força Aérea no Brasil do século XXI e será proferida pelo Tenente Coronel Aviador Glauco Fernando Vieira Rosseto, comandante da Base Aérea de Santa Maria. Reconhecemos e agradecemos a presença de autoridades militares na noite de hoje, oficiais superiores das Forças Armadas. Enfatizamos a nossa satisfação pela presença de todos e esperamos que tenham uma noite proveitosa conosco. Neste momento, peço a todos que se certifiquem de que aparelhos celulares e demais eletrônicos estejam desligados ou configurados em modo silencioso. Para dar início à exposição desta noite, convido aqui à frente o palestrante deste encontro de Café Defesa, Tenente Coronel Aviador Glauco Rosseto. Para o seu lugar, por favor. O Tenente Coronel Aviador Glauco Fernando Vieira Rosseto é natural de São Paulo, capital. Ingressou na Força Aérea Brasileira em 1990 e ocupou seu primeiro posto como oficial da FAB em 1993. Concluiu o curso de formação de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea, o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e o curso de Comando Estado-Maior da Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica. Dentre seus cargos de destaque, foi assessor militar do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e chefe da Secretaria de Comando da Terceira Força Aérea. Possui mais de 3.000 horas de voo, sendo 1.800 horas na aviação de caça e 1.000 na aeronave A1. Assumiu o posto de tenente-coronel em 2012 e o comando da Base Aérea de Santa Maria em julho de 2015. Estimado tenente-coronel, aviador, é com muita satisfação. Passo a palavra a você. Obrigado. Boa noite a todos. Com licença. Gostaria, de antemão, de saudar o professor Hildo e todos os representantes do GCAP. Saudar também os alunos, por meio da Alessandra, aluno, frente. Coronel Borovski, todos os representantes do Exército Brasileiro. Coronel Ronei, comandante da Brigada, hoje é Brigada faz 178 anos, muito obrigado pela presença, e todos os alunos aqui presentes. Eu sinto bastante à vontade, mesmo porque, apesar do currículo, às vezes as pessoas se perguntam quem é esse que está aí falando. Então, eu sou paulista, mas sou do interior, sou matuto, lá de Botucatu, estado de São Paulo. Santa Maria tenho 14 anos, então também já sou meio gaúcho, tenho um filho gaúcho. E dentro da universidade, já desde os idos na época de 80, 90, então passei na FAPESP, Iniciação Científica, então fiz minha ingresso na academia por ali também. Depois acompanhei toda a minha carreira também da minha esposa, em paralelo fui fazendo uma também. Ela que se formou na UFSM, fez todo o seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse ano tudo aqui. Então, eu sinto bastante à vontade, espero colaborar com o TCC de todos. O professor Igor vai passar uma ficha de chamada só ao final, então não tem que esperar. Presença, vai passar ao final, então não tem como. Mas eu agradeço muito. E também por todos que estão aqui representando, também passei. Queria ser militar, minha mãe queria que eu fosse médico, porque lá tem a Unesp em Botucatu, mas eu queria, fiz concurso, passei na Brigada de São Paulo, que é Barro Branco. Depois eu falei que eu queria fazer um Instituto Rio Branco, curso de Relações Internacionais, e acabei interagindo bastante com o pessoal do MRE,
nos últimos anos que eu estive trabalhando junto à Presidência da República. Aí também vi o trabalho deles lá. Então, interessante essa coincidência aqui. Depois passei pela MAN, nos idos de 89 também. Aí eu saí também da MAN, saí do Barro Branco, na Academia de São Paulo, e fui ser aviador, que era o meu grande sonho realmente. Não tinha condições de estudar, então, como se a gente já falava em inclusão social, na minha interior de São Paulo não tinha esses cursinhos, né, no Potter, em outros cantos aí. E eu acabei estudando, que aqui nós temos Nossa Senhora de Janeiro, né, então tem uma diocese, então tem um arcebispo, então uma cadeira na CNBB. Botucatu também tem essa analogia, então eu tive que recorrer aos padres. Os padres me ensinavam mais ou menos nessa distância que vocês estão. Eu sentava aí o padre aqui, um osão desse tamanho, e ele me ensinava para tentar passar no concurso da Academia da Força Aérea, onde eu sofri bastante, né? Vou falar assim, em relação ao candidato vaga, naquela época já falava em 80 vagas para 8.000 candidatos a nível nacional. Então, graças a Deus, as Forças Armadas, em particular, vivenciei bastante a aeronáutica, a gente já tem a inclusão social de todos os meios, né, que a gente tem hoje, né, as mulheres na Força Aérea também, bem atuantes, então a gente se sente à vontade nesse meio, com essa coincidência todas que eu contei para vocês. Então, hoje vou passar um pouquinho sobre a visão da Força Aérea. Não se esgota o assunto, é muito extenso. Algumas terminologias, tenho certeza que o GCAP vai repassar isso, vai aprofundar esses estudos e dar, com certeza, TCCs, trabalhos futuros, mestrados, cadeiras específicas sobre o que a gente talvez passe muito rapidamente hoje. Meu Joel, o Alexandre trabalha comigo, jovem operador de equipamentos eletrônicos, para me ajudar. Não é o nome dele não, né? Joel Alexandre. Eu tenho certeza que os senhores, eu tenho um objetivo que eu gostaria que os senhores atingissem, as senhoras também, conhecerem o papel da Força Aérea no Brasil no século XXI. Para tanto, um roteiro bem curto, que passa por alguma coisa de conceito, projeção, projeto estratégico, construindo o futuro da Força Aérea, e às vezes a gente fala tanto, né, do que está fora, da grama do vizinho, e às vezes a gente não conhece nem os próprios centros de estudo dentro da universidade, né, as interações, não conhece a sua força com o irmão direito para poder fazer realmente uma interoperabilidade, e às vezes a gente também não conhece o que tem a comunidade, né, não conhece o que é a base aérea de Santa Maria. Então eu fiz questão também de passar do marco para o micro dentro do nosso ambiente aqui, da nossa vida, que é a base aérea de Santa Maria, o que ela tem, o que ela é um grande polo também de incentivo, e nós participamos atualmente aí com relação ao polo de defesa, né? E essa ligação é hoje para onde que eu vou caminhar com os senhores e as senhoras, porque a minha formação, apesar da formação militar, na formação na aviação de caça, eu participei atualmente aqui em 98 da implantação dessa aeronave MX aqui no Base Aérea de Santa Maria. Participei de 2009 a 2011 no processo de implantação também dos sensores chamados designadores de laser e de reconhecimento, que são conhecidos como casulos ou pod em inglês, Lightning e Hacklight, que é o estado da arte hoje que a OTAN usa, que às vezes quando a gente entra no YouTube vê aqueles vídeos, o que a gente está vendo agora no Jornal Nacional, em outros jornais, né? As explosões, aquelas imagens. Então, a Força Aérea tem essa capacidade também, que nós começamos aqui na Base Aérea de Santa Maria, em Santa Maria. Essa é a minha passagem, principalmente pela área logística, que é a minha formação também acadêmica. Os conceitos. Às vezes os alunos, criam uma algeriza, né? São tantas terminologias e tantas sopas de letrinhas, que às vezes a gente se perde em algumas definições. Então é importante sempre
que a gente tenha em mão a consciência do que é a política de defesa. Em termos gerais, a gente tem que saber os termos, a epistemologia das palavras com relação à projeção, dissuasão, o que é dissuasão, o que é a deterrência, não está escrito aí, o que é uma estratégia militar, então isso aí vai ser, com certeza, que vai ser melhor explorado na academia. E isso me cita como foi assim, a criação do Ministério da Defesa, a criação de todo esse rol de ações, debates. Isso cita, então, mais uma vez, por consequência, a gente começar a pensar em soberania, mas não naquela coisa utópica de Hollywood, freedom, etc. Né? A gente realmente pensa em soberania com relação aos interesses, e é esse que realmente move muitos conflitos de interesses econômicos. Né? Existem também outras linhas de raciocínio com relação a, por exemplo, a economia da guerra. É outro estudo. Aí a gente viu um pouquinho da política de defesa do Brasil. O Brasil começou a trabalhar, então explorando um pouquinho isso, vai descendo, ou também conhecida como a Política Nacional de Defesa, que ela traz mais os objetivos das Forças Armadas. Quais seriam os objetivos que a gente teria que colocar no papel para depois perseguir? Aí a tal e famosa END, a Estratégia Nacional de Defesa, com relação principalmente os meios que seriam utilizados pelas Forças Armadas e quais são as suas diretrizes. Por fim, o famoso livro branco. Não sei se o professor já mostrou o famoso livro branco para os alunos. Se tiver interesse, é só um exemplar para o senhor, professor. E ele é branco, era todo cavalo branco de Napoleão, né? Que traz basicamente como se fosse um plano corriqueiro de um engenheiro, tem um PET-CPM, um tipo PET-CPM, lógico que hoje é muito utilizado, planos de metas, prazos e o tal famoso budget, ou orçamento, né, no nosso português. Então ela faz essa relação, tem vários desses documentos sendo revistos. E essa revisão está suscitando também com a nossa crise política novas maneiras de se trabalhar com o tal do PMAE, o Plano Estratégico do Ministério da Aeronáutica, Comando Aeronáutico, com o PAED, né, no Ministério da Defesa. Então isso puxa muito dessa revisão. Né? A crise também nos faz crescer nesse sentido aí. Dando uma explodida um pouquinho menor na END, próximo, da nossa estratégia nacional, esse também um slide básico do Ministério da Defesa. Ele tem 3 vertentes, que todos devem já ter escutado, onde ele puxa muito pela reorganização das Forças Armadas, pela reestruturação da indústria de defesa e pelo conceito de composição dos efetivos das Forças Armadas. Para a Força Aérea em particular, naquelas diretrizes, quando a gente soma esses dois, chegou a desenvolver capacidades de monitorar e controlar o espaço aéreo. Então os senhores vão ver que nada criado da cachola de uma hora para outra. Né? Tudo tem bem meticulosamente produzido, estudado, para depois tentar a gente aplicar. Em cima disso, puxando esse raciocínio da END, vou passar para os senhores a estratégia de algum dos projetos, então, um highlight, um destaque em alguns projetos da Força Aérea Brasileira, primeiramente conversando com um vídeo. Ninguém perguntou aí, Aeronaves remotamente pilotadas, armamentos inteligentes, sistemas que permitem troca de informações à distância, aviões que são reabastecidos em pleno ar, sensores que detectam submarinos embaixo d'água, satélites, foguetes e sistemas digitais de controle do espaço aéreo. Tudo isso parece roteiro de ficção científica, mas na realidade são exemplos de projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira, fundamentais
para o cumprimento da missão de manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. Por isso, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o Seconsaer, em nome da Força Aérea Brasileira, apresenta a campanha institucional 2015 com o objetivo de divulgar o desenvolvimento de novas tecnologias. Batizado como Construindo o Futuro, projetos estratégicos da FAB, o trabalho apresenta os principais investimentos da FAB de hoje e de amanhã. Equipamentos modernos, revolucionários, que farão a diferença na vida dos brasileiros e do Brasil. Por isso é importante que cada cidadão conheça cada um desses projetos, as nossas metas e o resultado de atuação deles. Os projetos FX2 FX2, F5BR, Adapter, Link BR2 e E99, por exemplo, promovem significativo ganho na capacidade de defesa aérea. O projeto X contribui para garantir a eficiência dos auxílios à navegação, essenciais para a expansão da infraestrutura de suporte à aviação civil. Os projetos VLS-1 e PESE vão tornar o Brasil protagonista do cenário espacial. Já o projeto KCX vai possibilitar o aprimoramento de aeronaves de transporte e reabastecimento em voo. A FAB já adquiriu o KC-390. Além de cumprir missões especificamente militares, a aeronave vai atuar em situações de calamidade pública e oferecer apoio aos diversos órgãos do Estado brasileiro nas necessidades de transporte material e pessoal. Toda essa demanda estimula também o crescimento da indústria nacional de defesa, gerando não apenas empregos, mas também conhecimento e desenvolvimento de tecnologia. Já estamos de olho no futuro e contamos com você para participar dessa construção. Ao olhar adiante, estamos planejando uma força aérea dimensionada adequadamente para explorar suas características, atuando nas áreas de interesse, dispondo da capacidade para agir oportunamente e utilizando seus meios com elevados níveis de prontidão e adestramento. Vamos construir juntos o futuro. Contamos com você. Aeronaves remotamente pilotadas, armamento. Obrigado, professor. Você, por favor, pode apagar isso aí, com as transparências mais claras? Obrigado. Fica melhor. Então, um highlight desses projetos, como eu falei, a Força Aérea trabalha com a famosa dimensão 22. Não é um número cabalístico, né? Nem foi feito no mesmo dia. É em cima justamente do somatório do nosso território brasileiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, somando-se a parte de zona econômica exclusiva, mas aquilo tudo que nos é imputado como responsabilidade pelos órgãos internacionais com relação ao controle do espaço aéreo. Isso aí nos dá uma dimensão de 22 milhões de quilômetros quadrados para que a gente faça o quê? Defender e controlar controle e defesa aérea.
Se a gente lembra dos slides anteriores, quando a gente falou de ENC, uma daquelas diretrizes que foi escrita lá atrás faz menção a isso daqui. Então, sempre tem um link com relação àqueles documentos. E um destaque também a mais é o projeto ARC, desenvolvimento. Já aí começa a distinção. A gente conhece muito como VANT, veículo aeronômico tripulado. A gente começou a chamá-lo de ARC justamente no início, para não conotar que aquela aeronave que estava sendo lançada, que estava sendo utilizada, não tinha ninguém sob o seu controle, sob o seu domínio, sob a sua supervisão. E é bem ao contrário, né? Isso aí é um meio bastante controlado, seguro, com redundâncias, com pessoas altamente capacitadas hoje, que já passaram pela aviação, hoje já se especializam nas aeronaves que a gente denomina remotamente pilotadas, né? Conhecido como os VANTs do Brasil. O projeto mais ou menos começou, na verdade, como os pioneiros foi a Polícia Federal, mas teve seus percalços, né? Não é o negócio, né? A expertise dele, sim da Força Aérea. Depois nós trabalhamos juntos e conseguimos desenvolvê-lo também. Hoje a base aérea de Santa Maria, ela é a pioneira com relação à doutrina e utilização desses veículos aerotripulados nessas categorias, né? Categoria 3, 4, existem várias categorias e subcategorias, várias tabelas de conceituação com relação a isso daí, que as classificam. Então, hoje, nessas categorias que hoje temos, que é o ARC da Força Aérea, que é um modelo Hermes RQ450, esse que está na fotografia, e também depois nos proporcionou já adquirir o modelo RQ900, uma dimensão muito maior. Aqueles que tiveram oportunidade de ficar uma expo aérea, chamada Portões Abertos, ou uma visita com relação ao polo de defesa, etc. Temos também, às vezes, excursões de todos os níveis, né? Do fundamental à academia, com relação a visitas, também poderão observar lá essas aeronaves. É fabuloso o potencial que a gente tem a explorar desses equipamentos, né? Outro projeto que chama bastante atenção, né? Bastante na mídia, começou em 95, o projeto FX2, né? Que assim foi batizado, com relação ao briefing que foi escolhido, a COPAC, a comissão que foi até o brigadeiro Chan, que veio também participar do Ministério da Defesa, foi um do seu presidente lá, foi o comandante da COPAC, trabalhou nesse projeto. Tudo que a gente vê às vezes na metodologia científica, quanto à estatística, uso, tratamento de dados, que a gente usa em qualquer PCC de trabalho hoje, isso é veementemente importante, utilizado a extremo, metodologias científicas, estatística pesada com relação a critérios, para que ninguém possa reclamar de como foi escolhido um vetor dessa qualidade. É um processo extenso de centenas de milhares de páginas para se chegar numa nave dessa aí. Porque a gente sabe que isso aí significa um salto, né? Um salto grande tecnológico, que também pode ser alcançado, que vai ser alcançado com o próximo slide, que é o KCX, né? Observou-se, depois que a Embraer conseguiu uma tecnologia, agregou uma tecnologia bastante confiável e moderna, de nível de outras concorrentes, por exemplo, como a Boeing, que hoje era a terceira do mundo em produção de aeronaves, foi-nos possível aí chegar nessa aeronave, que vai, com certeza, pegar o nicho do, quem conhece, aficionado um pouco de aviação, o famoso 6030 Hercules, um quadro motor clássico também, que a gente percebe ele ser bastante usado no mundo inteiro. Então, essa aeronave traz uma gama, não só da área militar, mas da área civil, e também a gente tem a nossa missão principal, né? Soberania e defesa da pátria. Mas também tem as derivadas, que é também a parte de apoio à calamidade, ajuda humanitária, transporte de material, medicamentos, ela operando tanto
um ambiente gelado, com um ambiente mais hostil de deserto, pistas curtas. Então ela está sendo desenvolvida para pegar uma gama grande de missões e também atendeu basicamente o mundo. Então esse é um nicho com potencial enorme, que só foi possível com uma parceria, né? Principalmente quando a Embraer, Brigadeiro Montenegro, desenvolveu, teve essa visão, acho que foi um visionário, e trouxe para São José dos Campos um dos maiores centros de desenvolvimento, polo de pesquisa, né, de P&D, pesquisa e desenvolvimento do nosso país. E a Embraer também entendeu esse nicho e sempre tentou fazer uma qualidade. Talvez não diretamente no início, que correspondia, a Embraer ela tinha como principal parceiro, como principal comprador a parte militar, depois hoje é a principal comprador dela, é a parte comercial. Mas ela aprendeu justamente a famosa dualidade. Então ela não foi uma indústria calcada exclusivamente em vender produtos para a defesa, pensando somente nisso. Então ela conseguiu explorar bastante e a linha do tempo nos é mostrada, justamente ela começou lá em 1970, na Aeronave Bandeirante, criação e início dessas atividades industriais lá em São José dos Campos. Ela foi uma parceria também entre Brasil e Itália, na Aeronave Chavante, em 1970, que já passou aqui, tem aquele posto de entrada lá da nossa cidade, e essa é a aeronave aqui. Domínio dos métodos e processos de fabricação seriada de aeronaves. Depois ela passou pelo Xingu, o famoso bandeirante de patrulha, que trouxe um desenvolvimento em pressurização e empennagem T, e por consequência também propiciou a criação da aeronave Brasília e na aeronave Embraer 145, que é um clássico, que é a base de um sucesso comercial que alavancou a Embraer. Veio também a aeronave MX-A1, que é essa que nós temos aqui em Santa Maria, mas ela não é dessa época, ela é de 98, é uma aeronave que foi feita em lotes. Então, eu recebi essa aeronave em 98, cheirava a carro novo, né? Realmente era muito gostoso. É uma aeronave nova, assim, estado da arte. E ela proporcionou o desenvolvimento de sistemas de missão e firewall. O que hoje a gente escuta falar em freio ABS, em firewall em carro, já começava na parte de aviação nessa década daí. E ele introduziu esse conceito, né? O voo conduzido por fios. Na verdade, o manche da aeronave, ela não tem nenhuma conexão física com os seus comandos, suas superfícies de comando. O piloto, quando ele faz algum tipo de movimento no manche, que ele chama, ele cria uma DDP, diferencial de, né? Uma voltagem pequenininha, né? Que ela é passada por um computador e para imóveis hidráulicos, e aí sim aciona os seus comandos. Então esse é um conceito que hoje a indústria automobilística já está usando bastante, né? Esse conceito de ABS, que a gente chama aviação de anti-skid, essa derrapagem, que propiciou justamente a criação dessa também consagrada família na nave 170 e 190. A partir de 99, próximo, que é hoje um dos aeronaves presidenciais também, uma aeronave modificada, VIP desse porte da Embraer 190. Veio em 95 o Super Tucano, com a início da integração de sistemas de software e missão de aeronave. Depois veio em 1990 a integração de sistemas duais complexos de vigilância e monitoramento. Essa aqui é uma aeronave moderna, sucesso de venda, utilizada muito no combate no crime transfronteiriço. Tenho certeza que os senhores ouviram falar da lei do abate e dos últimos episódios com relação ao pouso forçado de aeronaves trazendo em princípio ilícito, né, para dentro do nosso país. Então foi uma aeronave dessa que fez a interceptação e deu o comando para eles pousarem. Né. Próximo. Esse ganho, essa gama de conhecimentos proporcionou à Embraer
a capacidade dela fazer programas de modernização, como foi nas aeronaves A1, que hoje já estão modernizando, a 4 e a 5. Esse domínio da integração de sistemas de software de missão de aeronaves. Próximo. E aquilo que eu falei, o nosso novo salto tecnológico industrial, que é o KC390, ele já tem essa parte de fly-by-wire, 100% de sinais elétricos, novos processos de manufatura, robótica, manutenção preditiva, que é aquela que, em vez de você parar calendaricamente, como controle de qualidade, você para com o controle do software, indicando se há um desgaste ou não na peça, no equipamento que favoreça a extensão. Quanto mais você parar, mais o empresário pede dinheiro, recursos, porque ele vai ter que fazer manutenções maiores e em aviação tudo é muito caro. O primeiro protótipo foi em 2014, e veio o Gripen na geração Next Generation, que é o tal do Gripen, NG, capacitação em aeronaves supersônicas, integração em armamentos inteligentes, que é o famoso estado da arte, em sensores e aviônica. E aí a estimada que nós começamos a receber as aeronaves, porque é um processo bastante complexo de capacitação, integração, offset, preparação. Lembrar que quem estuda engenharia de produção, que já viu, o valor de uma aquisição é apenas um terço do iceberg, né? Tem toda uma curva de Gauss ainda para ser escalada, subir, antes de realmente chegar no ápice com relação a desembolso de recursos para a manutenção desses vetores. Próximo. Passando pela própria base aérea de Santa Maria. O que eu falei é a relação com os projetos estratégicos daquilo que a gente tem aqui em casa, no nosso lado. A missão principal dela é prever o apoio necessário às unidades aéreas e unidades aeronáuticas que nelas estejam sediadas ou operem permanente ou temporariamente. Então, hoje, nós estamos até com muitos envolvidos na nossa base aérea. A nossa base aérea tem 1.500 pessoas. É uma mini cidade, né, lá dentro. Hoje a gente está com uma operação que também já passou na mídia, que se chama o Zabra, aproveitando uma cooperação que a gente tem com a Marinha Americana. Estamos fazendo várias missões com a Marinha Americana, tá, próximo ao litoral do Rio de Janeiro. Essa é a nossa base aérea, que é no Google, toda a sua extensão, né? Somos aqui vizinhos, aqui está a nossa universidade. Próximo. Uma vista por cima. Temos todas as estruturas que uma cidade tem, desde a parte de infraestrutura com relação administrativa, refeitórios, alojamentos, estruturas de manutenção de viaturas, hospitais, estrutura de manutenção de aeronaves, prédios operacionais com relação à preparação de armamento, etc. Próximo. Essa é uma outra vista parcial. Como aqui é um organograma de uma base aérea, todas as suas ações que nós temos lá, como eu destaquei, temos material bélico, temos uma infraestrutura de saúde, intendência, tecnologia de informação, de manutenção, e por aí afora. Sessões de prevenção de acidentes aéreos, trabalho com qualquer outra grande empresa que tenha inteira, a parte de assessoria jurídica, fiscalizações. Então, a gente tem uma gama muito grande de obrigações também lá dentro. Próximo. E tem várias unidades, vários atores que lá ficam com a gente. O destaque aqui, eu vou colocar as unidades aéreas. Essa unidade aqui é aquela unidade que movimenta e coordena todas as ações do nosso ar, né? Os nossos veículos aéreos não tripulados. Temos uma unidade com os helicópteros. Muitos ficaram sabendo, esses helicópteros talvez a gente fica mais sabendo quando tem, infelizmente, acontecem muitos desastres, né? Então a gente tem a aeronave Black Hawk lá. Infelizmente, eu estive participando da KISS, estava na base aérea no dia, apoiando com relação a essas aeronaves. Também temos outras 2 esquadrões de caça, são esses 2 que atendem toda essa parte da nossa
defesa do nosso soberania do espaço aéreo. Mas para ficar mais fácil, não ficar tão enfadonho, temos também um vídeo na nossa base aérea que faz um link bastante próximo daquilo dos projetos. Base Aérea de Santa Maria. Incrustada entre morros na região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria é a quinta cidade mais populosa do estado e a maior da região. Sede de 8 instituições de ensino superior, incluindo uma das maiores universidades do país, a cidade abriga ainda o segundo maior contingente militar do Brasil. É neste cenário que a Base Aérea de Santa Maria ergue-se como a sentinela alada do Pampa. Inaugurada em 15 de outubro de 1971, a base completa em 2011 40 anos no coração do Rio Grande, tendo como missão apoiar unidades aéreas e unidades da aeronáutica que nela operem ou estejam sediadas, permanente ou temporariamente, bem como representar o comando da aeronáutica na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. A Base Aérea de Santa Maria destaca-se como uma das unidades mais eficientes e operacionais da Força Aérea Brasileira. A base cedia 2 esquadrões de caça, um de asas rotativas, um grupo de comunicações e controle, um destacamento de controle do espaço aéreo e o primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas da Força Aérea Brasileira. Unidades sediadas. Primeiro Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Cocker. Opera aeronaves LA-1 AMX e tem por missão primária a formação e o adestramento de equipagens de combate na missão de reconhecimento aéreo. O esquadrão realiza como missão secundária surtidas de ataque a alvos de superfície dentro da tarefa de superioridade aérea e interdição. Terceiro Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Centauro, opera a aeronave A-1 AMX e tem como missão principal surtidas de ataque a alvos de superfície. O esquadrão executa tarefas operacionais de interdição, apoio aéreo aproximado e superioridade aérea, além de operações conjuntas ou combinadas com as forças navais e terrestres. Quinto Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Pantera. Reconhecimento, ataque, interceptação, patrulha aérea de combate, escolta, apoio aéreo logístico, evacuação aeromédica e destacadamente busca e resgate são as principais missões do Pantera. O esquadrão é equipado com a aeronave H-60L Black Hawk. O esquadrão esteve presente no resgate das vítimas do voo Gol 907, nas enchentes que assolaram cidades inteiras na Bolívia e nas enchentes no Vale do Itajaí em 2008 e Vale do Jacuí em 2010. O Esquadrão Pantera se destaca ainda por ser pioneiro na implantação dos óculos de visão noturna NVG na FARC, que possibilita a aplicação de suas capacidades técnicas e operacionais durante as 24 horas do dia. Quarto Esquadrão do 1º Grupo de Comunicações e Controle, Esquadrão Mangrulho. O Esquadrão Mangrulho tem como missão operar um centro diretor aéreo do teatro, planejando a instalação, operação e manutenção de meios transportáveis de comunicações, controle e alarme nos locais desprovidos de meios para estes fins, ou naqueles em que os equipamentos fixos ou pessoal existentes sejam insuficientes para atender às operações aéreas.
primeiro esquadrão do 12º Grupo de Aviação, Esquadrão Horus, opera a aeronave remotamente pilotada Hermes RQ-450. Com capacidade de voar a mais de 5.000 metros de altitude, a principal faceta do Hermes 450 é a sua capacidade de observar seus objetivos de forma privilegiada. O RQ-450 conta com sistemas eletroópticos capazes de localizar e acompanhar alvos tanto de dia quanto à noite, o que permite a observação durante 24 horas sobre a área ou alvos de interesse. Opera ainda na base o destacamento de controle do espaço aéreo, que realiza a importante missão de controle do tráfego aéreo, orientando os pousos e decolagens das aeronaves civis e militares, além de apoiar a aviação comercial, que tem suas rotas passando nas proximidades do aeródromo de Santa Maria. Esquadrão de Suprimento e Manutenção, ESM. Planejar, executar, controlar e supervisionar as atividades logísticas de manutenção das aeronaves da base são as principais missões do Esquadrão de Suprimento e Manutenção. São estes homens e mulheres que diuturnamente, com dedicação e perseverança, garantem o melhor índice de operacionalidade dos meios aéreos. Para apoiar a atividade enfim, a base aérea tem em seus bastidores o grupo de serviços de base, gerenciando pessoal, finanças, serviços de saúde, infraestrutura e informática. Garantindo a segurança das instalações, o Batalhão de Infantaria mantém ainda o canil e o pelotão contra incêndio, responsável por atender emergências no aeródromo. Completamente integrada à comunidade, a base realiza diversas atividades beneficentes junto à sociedade e anualmente abre seus portões para a exposição aeronáutica, a Expo Aero, o maior evento aeronáutico do centro do estado, tendo como atrações shows e exposições estáticas de aeronaves e material aeronáutico e demonstrações aéreas, com especial destaque para a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea, a popular Esquadrilha da Fumaça. Interagindo com a comunidade, sediando unidades de elite e sendo berço de inovações tecnológicas como o uso de armamentos inteligentes, óculos de visão noturna e avançados equipamentos de reconhecimento e guerra eletrônica, a base é um importante elo na defesa do espaço aéreo e na garantia da soberania nacional e motivo de orgulho para Santa Maria, que mesmo no mais frio inverno, acolhe calorosamente a sentinela alada do Pampa. Bem, ao repassar essa parte aí, eu tenho certeza que eu destaco dentro dessa trajetória que nós percorremos hoje, sobre conceitos, sobre os projetos estratégicos da Força Aérea como da base. Uma máxima que eu gosto já escutei, não sei se alguém já escutou, né? Defesa desse nível, nós não estamos falando só de militares, né? Não é uma coisa à parte da sociedade, nós somos dentro da sociedade a sua expressão máxima. E tenho certeza que nesse aspecto, na velha relação do bacon com os ovos, né, Alexandre? As pessoas vão entender bastante o conceito de comprometido e envolvido. Porque agora eu tenho certeza que os senhores e as senhoras serão igual aos porquinhos, que estarão comprometidos no processo, em vez das galinhas apenas envolvidas com os ovos, né? Esse é um conceito que parece meio chulo, né? Uma brincadeira, mas é muito profícuo e muito profundo no sentido do que realmente é um comprometimento de todos nós com relação à nossa soberania, com relação à nossa projeção. Se nós queremos ser um global player, né? Se nós queremos ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos que ter um pouco mais de base, talvez, para fazer essa projeção, né, que hoje a gente está consolidando, começando a consolidar com essa
com esse debate, que hoje é profícuo, que está sendo promovido com todos aqueles documentos, com os projetos associados direto com o nosso parlamento, né, com a parceria, descendo um pouquinho mais, da base de Santa Maria com as universidades, principalmente a Unifra e o FSM. Hoje eu cito que nós tivemos estagiários lá na área de odonto, ainda temos odontologia, na área de arquitetura, na área de acústica, engenharia acústica, na geomática, educação física, psicologia. Quer dizer, quando a gente atinge essa parceria, troca essas informações, aí fica fácil a gente ser denominada como, se queres que alguma coisa dê certo, coloca lá em Santa Maria. Então, por isso que toda a região é pioneira nessas plataformas, é pioneira nessas tecnologias, porque a gente consegue bem entender esses conceitos que aqui apresentamos. E por fim, tenho certeza que os senhores atingiram o objetivo, que é conhecer o papel da Força Aérea. Para fazer um fecho, né, tem uma expressão lá dentro que, principalmente nós caçadores, o pessoal assim denomina, né, lá dentro, caçador na Força Aérea, é relacionado com a terceira Força Aérea, e todos os pilotos, de uma maneira geral, curtem, né, no sentido de realmente valorizam, se sentem parte. Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo também da terceira Força Aérea, que é um vídeo que a gente chama Vibra Aérea, né? E a gente vibra bastante quando a gente vê que aquelas imagens que vão aparecer aqui, como eu vi até com o próprio colega, poxa, agora nós estamos pegando imagens no YouTube para fazer vídeos como se fosse de self-promotion, e não é, são realmente vídeos que foram feitos com a realidade do nosso dia a dia, com o envolvimento de todos nós aqui que estamos, né? Então, para fazer esse fecho, uma imagem mais do que palavras, tenho certeza que vocês vão gostar.
Muito obrigado, eu sinto orgulho de ser brasileiro, sinto orgulho de ser da Força Aérea Brasileira também. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, agradecemos ao Tenente Coronel Aviador Paulo Conceito pela esclarecedora apresentação. Neste momento, convido o senhor a ocupar o lugar na mesa para que possamos proceder aos questionamentos e considerações. Então, aqueles interessados podem se manifestar e eu levarei o microfone. Tenente Coronel Conceito, boa noite. Meu nome é Augusto, sou estudante do curso de Relações Internacionais do sexto semestre. Gostaria de parabenizar pela exposição, primeiramente. Eu venho desenvolvendo uma pesquisa juntamente com o professor Igor, o professor Arthur, eles vêm me orientando sobre o nosso futuro sistema de enlace de dados táticos, o Link-BR2, que vem sendo desenvolvido pela Mecton. E até o momento não tinha tido a oportunidade de pedir para a pessoa mais capacitada sobre o assunto. Não sei se poderia fazer algumas considerações a respeito dessas perguntas. Eu gostaria de saber, então, quão dependente é o nosso sistema Link-BR2 devido ao Brasil não possuir uma capacidade de comando espaço, no sentido de que somos dependentes, de certa forma, nessa área, e quais são os efeitos de transbordamento, de spillover do sistema de data link para a aviação civil, por exemplo. Teria algumas outras perguntas, mas eu vou limitar essas duas para não ocupar muito tempo. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta aí. Ver se eu chego lá. Na parte civil, vou começar pela parte civil. A gente já tem hoje muita dessa ferramenta sendo utilizada principalmente em alguns aeroportos. Por exemplo, Brasília, posso citar para você, onde o controle de tráfego aéreo já passa, em alguns aeroportos internacionais também, já passa a informação de que a gente chama clearance, que é a autorização de decolagem, a cópia que o piloto faz antes de a rota que ele vai seguir. Então ele faz um plano de voo, nesse plano de voo ele coloca o que ele pretende e depois, analisado todo o tráfego aéreo, chega-se à autorização. E essa autorização às vezes já chega de modo, não chega via fonia, né? Alguém vai falar para ele vai ter que copiar, depois a gente chama o famoso cotejal, que seja o readback. E algumas companhias já têm internamente também já essa comunicação com mensagens operacionais internas, a parte de meteorologia já é bastante implementada e colocada para que os pilotos tenham esse acesso às informações de uma outra maneira muito mais rápida, né? Da mesma forma que a companhia coloca lá atrás para você a central de entretenimento nela, porque ela também consegue fazer enlace com relação a isso aí, enlace às vezes via satélite, satelital, tá? Quando a gente fala de enlace de dados, né, a gente tem uma gama de questões, de formas, e o Link-BR2, como o Brasil não é signatário de nenhum tratado com a OTAN, por exemplo, não é a União Europeia, lá eles têm o Link 16, né? Então, na verdade, é um protocolo criptografado com relação a passagem de mensagens cifradas, às vezes curtas, dependendo do espaço, da banda que é utilizada, né? Principalmente com relação ao tráfego de dados para não saturar algumas informações. E isso é muito importante, e a gente tem essa capacidade de um pouquinho de autônoma de fazer o nosso link. A gente sabe, por exemplo, que talvez se juntar todos têm que falar a mesma língua, principalmente num ambiente, no espectro eletromagnético. Isso é importantíssimo, onde que a primeira coisa que nos é cortada são as comunicações, elas são já viáveis, né? Existem já dispositivos desse tipo com essa capacidade. Então, essa mensagem que pode passar de aeronave para aeronave, que hoje já tem, bem incipiente um pouco, mas principalmente entre um protocolo entre as aeronaves A29 e aquelas do EC 99, que é a plataforma 145, que é o chamado ADI, o nosso AWACS, que tem o radar ADI, né? Então, ela já tem algumas
estações, tanto de solo como em voo, que passa esses dados, ela repete e passa para outra aeronave. Esse é um salto do nosso link, um patamar maior, que, se não me engano, salvo melhor consideração, também pode posteriormente envolver o Exército e a Marinha futuramente. Tá? Então, nessa parte que eu posso te passar em linhas gerais. Aí. Obrigado, meu nome é Bruna, eu sou estudante agora do 8º semestre, estou fazendo TCC, exatamente sobre guerra cibernética. Eu vi que no vídeo que você falou da preocupação com a questão da guerra eletrônica. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais quais são as principais preocupações ou atenções dadas pela Força Aérea a esse tipo de guerra. E como é que vocês fazem, então, a questão da defesa e da segurança dos sistemas eletrônicos próprios das aeronaves de vocês? Obrigada. Na parte específica da guerra cibernética, né, a gente teve até aquela divisão nos documentos, onde cabe hoje ao Exército todo esse desenvolvimento. Né? Então, os centros de comando e controle, que assim a gente chama, que são do MD, é capitaneado pelo Exército Brasileiro. Então, o pessoal faz todo tipo de contramedida para não que ocorra uma sabotagem, principalmente com relação a dados. Né? Quando a gente fala de dados, eles trafegam não só em redes de computadores, né? Mas eles trafegam também hoje com aeronaves altamente computadorizadas, também podem trafegar nas aeronaves. Então, já existe até um conceito, às vezes, de vírus em carregamentos de software ou simples atualizações que podem comprometer. Então, também tem um protocolo todo de cuidado, como a gente tem de um pendrive, começa por aí, né? Até uma triagem com relação a uma melhor capacidade com relação ao ataque cibernético, né? Que pode ocorrer em uma proporção, atingindo tanto o viés militar como o viés econômico. Pode ser bastante desagradável, por exemplo, numa operação conjunta dessa. Durante um evento, você ter uma queda com relação à capacidade de observar, de controlar o que está acontecendo nos cenários. Por exemplo, uma plataforma hoje que a gente tem, a própria brigada tem lá, está monitorando com todas as câmeras. Se a gente tiver um cara invadindo essa rede, pode comprometer todo um trabalho de longos anos. Então, em modo gerais, que eu posso falar para você é isso aí. Né? Talvez alguma coisa mais particular para o Coronel Groff, o pessoal pode passar aí com relação a essa parte cibernética. Existem centros específicos onde o pessoal realmente tem investido bastante, tanto na parte de infraestrutura quanto nos recursos humanos. Né? Justamente é isso, por isso que as grandes companhias já começam pelos filmes. Né? O primeiro cara que ele contrata é aquele que tentou invadir ele, né? O tal do hacker, para depois ele pegar o que ele queria. Então, é muito por aí. A gente tem que estar sempre a dianteira, né? Com relação a essa questão aí, justamente para não ser refém. Graças a Deus, na última não teve nada, né? Na edição do México nós tivemos ataques com relação a isso daí. E na última, graças a Deus, a capacidade que nós temos toda, o pessoal não teve nenhum tipo de problema nesse aspecto. Coronel, novamente gostaria de publicamente agradecer a sua presença nesse evento de encerramento do Café Defesa deste ano e fazer também uma perguntinha, uma curiosidade minha. Você mencionou o sistema AI e eu percebi também pelo seu currículo a experiência com a aeronave R99A. E lembro da minha época de TCC, também que estudava política de defesa do Brasil, e aqueles eventos de exercício, né? Os Cruzex. E eu estudo de diferentes edições do Cruzex, e como o Cruzex 3, se eu não me engano, em 2006,
houve a utilização do R-99 e como isso proveio ao Brasil a capacidade de combater além do alcance visual. Eu gostaria de saber, então, da sua experiência, não apenas em questão de combate BVR, mas também em termos de alerta, vigilância e reconhecimento, a importância dessa aeronave, desse sistema do ER-99, e como a Força Aérea tem pensado e produzido, como você mencionou ali dentro dos projetos estratégicos, o sistema de produção conjunta com a África do Sul do míssil ADATA, como que, em termos de vetores missilísticos, a Força Aérea tem tentado acompanhar essa capacidade de combate BVR, como que a Força Aérea tem pensado em mísseis cruzadores de médio e longo alcance, e o que a gente tem de demanda nesse caso no Brasil para ser superado. Vamos lá se eu consigo abranger toda essa pergunta. Realmente eu tenho a minha formação também, né? Sou piloto, além de caça, também sou piloto que é formado nas aeronaves ECO e R-99. O R é de reconhecimento, o ECO de eletrônico. Na verdade, a gente chama assim, parece um grampeador e parece um girinho daquele barrigão. Na verdade, aquele barrigão é um radar de abertura sintética e aquele grampeador lá em cima são 276 TRMs, que são células que formam-se um conjunto EDI, que é um radar. Então, isso que é um radar, tem um radar com essa capacidade de ser transportado para a aeronave, poucas forças aéreas do mundo têm. Então, na nossa dimensão, naquela dimensão 22, se você não tem essa capacidade, não tem como fazer links que a gente faz, o rejogo joga as informações de um radar para o outro, com radares instalados. Por exemplo, aqui a gente tem um radar na base de Santa Maria, um radar de terminal, chamado terminal, um radar maior no Morro da Igreja, em Santa Catarina. E nós tivemos, eu acho que o grande acabouço foi o divisor de águas também, foi o projeto Segunda. Falei em projetos, eu incentivo os alunos que participou do projeto Rondon, é muito legal participar, se um dia tiver essa oportunidade de viajar pelo mundo, pelo Brasil. Conhecer o nosso Brasil já faz uma grande diferença nesse projeto que a gente vê às vezes ocorrendo por aí. Então, a capacidade que um sensor desse dá é enorme. Justamente por isso, porque os radares fixos, ora eles podem ser jameados, uma guerra eletrônica, eles podem ser interferidos, eles podem ser destruídos, e aquele radar móvel, ele também facilita principalmente a cobertura radar com relação ao alcance e o look down e o look up. O look down dele pode ir até o nível do solo. Então, várias aeronaves, elas não combinam com o outro. Então, elas podem estar rasante, nós estamos falando de voar a 100 pés, dependendo de uma incursão que for necessária. 100 pés, estamos falando de 30 metros de altura, a voar 480 nós, é um nó de 1,852 km por hora, quase de 900 a 1000 km por hora. É uma coisa passa rápido lá embaixo, Na física, a gente vê quando tem um referencial próximo, é que você tem a noção de velocidade. Às vezes a gente vê um filme aéreo e não tem a noção da velocidade por conta disso, que ele não tem um referencial estático próximo da gente. Então é uma capacidade enorme que poucas forças aéreas têm e elas buscam bastante no cenário que eles utilizam o tal do BVR, lançamento de mísseis, Beyond Visual Range, ou seja, fora do alcance visual. Ao longo das guerras, História das Guerras, tem um livro História das Guerras, esqueci, pessoal muito bom para ler, que mostra justamente essa evolução do armamento, com as aeronaves com a capacidade técnicas e táticas. Então hoje, como eu falei, a gente estava trabalhando com o americano, 70 milhas, estamos falando de 140, 150 quilômetros, o cara lá no seu F-18 já pegou o contato do radar. 35 milhas ele já lançou um míssil BVR em cima de você. Então, você nem chegou perto do cara, você já subiu ao céu. Então essa tecnologia é muito importante ter essa capacidade de a gente, é o que chama, uso muito a fraseologia em inglês, porque eu participei das CRUSEX, esses exercícios internacionais que o Brasil promoveu por meio da Força Aérea, foi importantíssimo, porque na medida que nós íamos modernizando
nos forçou a ter uma nova mentalidade, uma nova metodologia de uso disso, uma nova doutrina que a gente chama, com relação a esse equipamento novo. E isso a gente conseguiu muito no tal do benchmarking, né? O pessoal também fala, que é essa interação com outras forças aéreas, pegando um pouquinho do conhecimento. É mais fácil, né? É difícil você ter o estado da arte em todos os aspectos. Não tem como, por exemplo, o alemão, que a gente tem a candidato aqui, não tem uma escola de formação. Ele pega os pilotos dele depois de formado e pulveriza pelo mundo inteiro. E eles voltam em determinado momento para comandar os esquadrões dele. Quer dizer, ele viu como todo mundo faz, opera e depois ele volta. Né? Então deve ter um pouquinho de conhecimento nessa área aí. Aí sim o pessoal chega em outro nível. Por quê? Porque para inventar a roda, para ser expert em todos os nichos, na parte tecnológica é muito difícil. Você, sozinho hoje em dia, você não caminha a indústria, não caminha sozinha pensando só na indústria militar, bélica, ela não caminha só se ela pensar no agro, ela tem que pensar na importação, na exportação. E isso é um grande divisor de águas. Nós temos, como aquele vídeo que mostrou aqui, 2 mísseis, quem gosta, os aficionados, foram lançados 2 mísseis ali. Ele tinha um Piranha, um MA-1B, que foi lançado, e tinha um lá cheio de aletinhas na ponta, que é um Python 4, um míssil praticamente de all aspecto, ou seja, o piloto também apareceu vários pilotos com vários tipos de capacete. Um deles chama-se HMD, Helmet Mounted Display, onde ele consegue olhar e aquelas informações digitais que antigamente só estavam nos painéis, nos mostradores, hoje elas têm a sua repetição digital, e essa repetição digital acompanha o movimento de cabeça do piloto em todos os sistemas da aeronave. Então significa que ele consegue lançar um míssil olhando para a sua direita, sua esquerda, 90 graus e disparar com aquele míssil que está ali. Então isso é uma dissuasão, isso é uma deterrência. E tenha certeza que as plataformas também valem. Então, nossos recheios, que eu falo muito, nossos recheios, a gente tem vários equipamentos de estado da arte, como eu falei, pode designador, com o lançamento de guiamento de bombas inteligentes, então a gente tem a mesma capacidade de entregar um armamento a 1 metro no centro do seu alvo, lançado a 20 mil pés, nós estamos falando isso aí de quase 6 km, 20 mil pés é muito alto, é longe, então essa capacidade nós temos que a gente deve agregar agora com o Gripen. Então, a Força Aérea Israelense, que é a mais operacional do mundo, ela tem o seu recheio estado da arte com uma plataforma confiável, consagrada, que se chama F-16, que ela deve trocar pelo F-35. E o Brasil, ele tem hoje vários equipamentos de estado da arte, como o ELI, com alguns mísseis, PVR, alguns mísseis, vocês escutaram o tal do Fox 2 ali, né? A tipificação com relação ao tipo de míssil e guiagem dele. Então, o Fox 2 é um tipo de míssil infravermelho, lançado ele de 7 milhas, 9 milhas com um raio de alcance. Depende de vários aspectos, né? Isso são dados abertos que a gente consegue até na internet, né? Então, nossa plataforma vai melhorar bastante, né? Com o fim dos F-5, aposentadoria dos F-5 vão vindo com o Gripen, uma plataforma confiável, tecnológica, um país também que tem uma tecnologia, né? Fala em suecos, a gente está falando de tecnologia agregada muito grande na parte de telecomunicações, na parte de links, né? De links satelitais ou links, né? Que sejam por antenas, então eles têm essa capacidade de telecomunicações muito agregada. E isso vai favorecer bastante. Então, é mais ou menos nesse aspecto aí, professor. A gente passou por várias áreas, né? Mas espero ter atendido. O último questionamento? Joel 2. Meu nome é Arthur, eu sou das Relações Internacionais, sou Joel 2. Eu queria saber, senhor, quais são as ameaças que existem, possíveis ameaças com que vocês lidam. Eu estudei um pouco sobre, não entendo muito sobre aviões e tal, e eu fui estudar algumas forças aéreas e
Argentina, Paraguai, eles não têm uma força aérea, pelo menos na minha visão de estudante, não sei muito, mas não é muito avançado. O Brasil, com o F-5, com o MX, também não tinha até essa aquisição dos Gripen. Mas existe alguma possível ameaça que, se há potencial que vocês monitoram, vocês, sei lá, vocês tentam prever para um cenário de médio ou longo prazo? Acho que é até uma questão que foi o próprio general Cardoso também abordou aqui na sua primeira vez, né, sobre esse cenário, essa prospecção de potenciais cenários. Né? A gente está mudando bastante dessa forma, mesmo porque a forma como que a gente vê aquela guerra simétrica, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Coreia, entre duas nações se debatendo no espaço aéreo, no terreno, o que quer que seja, ela está mudando bastante esse conceito. Ele é muito permissivo hoje, ele permeia muito. Por quê? Porque a gente acabou que hoje a gente não tem mais uma identidade às vezes, né? Quem é o Estado, a nação, do outro lado que está querendo o embate. Então, isso realmente mudou bastante. Então, as ameaças hoje, elas existem. Então, o cenário hoje ele tem que ser muito bem trabalhado para que a gente consiga prospectar alguma coisa de informação realmente atinente. Né? Então, essa forma hoje, como classicamente, antigamente era feita, por exemplo, a definição da localização de efetivo militar, a base aérea de Santa Maria, ela tinha um cenário político à época, estamos falando da década de 70, a base é de 71, por isso que ela veio para cá. Hoje realmente mudou, então por isso que a gente vê a gente pensando mais nas fronteiras, no CISFRON do Exército, a gente está pensando mais no ProSub da Marinha com relação à defesa do nosso Atlântico, com relação, basicamente, aquilo que eu falei, soberania está muito atrelada hoje com interesses econômicos, entendeu? Então, na verdade, hoje não existe realmente o corredor X do outro lado, não é bem, é difícil de identificar, como próprios terrorismos, atos terroristas que a gente também tem visto, né? Então, para quem, onde é que eu vou? O que eu vou atacar realmente? Onde é que ele é? E ele se coloca muito espalhado, né? Hoje não é aquele, como eu falei assim, não é um combate clássico, ele não é uma guerra assimétrica, basicamente, que a gente chama, né? Uma simetria, guerra não, mas uma simetria com relação a essa definição de potenciais cenários. Hoje a gente não trabalha com A, B ou C, a gente trabalha com cenários. E os cenários que nos chama mais atenção é o que o próprio mundo vive hoje, justamente sobre pergunta dela com relação a ataques cibernéticos, as consequências que isso podem trazer, a plataforma continental nossa com relação. Então a gente vai ter muitos crimes de pirataria transfronteiriços, que tem uma relação direta com o tráfico de drogas, de armas, pessoas. Então, por isso que a gente vê as Forças Armadas trabalhando bastante na questão como se fossem interagências, né? Com a BIM, com a Brigada, com o Exército, com a Marinha, com a Força Aérea, com as polícias militares, civis, rodoviárias. Então, a gente vê muito disso daí. Então, hoje a gente trabalha mais com cenários. E os cenários é igual o nosso software, né, de celular que muda a cada 3 meses, aí está se atualizando e a gente tem que acompanhar isso aí. E essa base, ela veio muito uma concepção que o pessoal hoje chama de essa prospecção muito pelas agências de inteligência, né? Tem essa capacidade realmente de analistas para ver o que realmente para onde a gente vai, o que pode ser um potencial ameaça à nossa soberania, aos nossos interesses. Só uma questão, se o coronel se importa, mas a título informativo mesmo, o senhor poderia nos dizer como é que está o projeto do PLS, em que pé que anda? Ficaria muito agradecido se o coronel pudesse nos situar nesse ponto, né?
dada a importância do projeto e os obstáculos que há não muito tempo ele enfrentou. Na época, aquele fatídico acidente, eu estava participando de uma missão de monitoramento justamente do nosso espectro eletromagnético com relação àquela área lá. E infelizmente tivemos um acidente, né? E isso foi essa capacidade de recursos humanos, porque a gente sempre bate nessa tecla, né? O bem maior nosso nos recursos humanos, e a gente nunca se dá por conta ou fala assim, isso aí é caô, isso aí é mentira, ninguém dá bola para isso, na verdade é velho do jargão. Na verdade, realmente, quando a gente vê um acidente nessas proporções, é que a gente reconhece, puxa vida, realmente o bem maior nosso nos recursos humanos. Para ter uma ideia, acho que foi todo a grande nata de cientistas, e eu acho que era o segundo revés que o projeto tinha, porque já tinha ocorrido um acidente também de uma aeronave, onde vários cientistas tinham falecido de um acidente, e esse foi um outro maior. Para recuperar isso, demora, né? É que eu falo, da minha esposa fala, né? Um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, ela não necessariamente vai virar um produto, né? Ela tem 4, 5, 50, 500 pesquisas para depois chegarmos talvez numa eureka, uma sendo depurada, uma depurando a outra, né? Até chegar a isso. Então, a Força Aérea está retomando, é lógico que isso é um valor muito alto, né? Quando a gente fala de tecnologia espacial, pior do que a da militar de aviação. A gente está se enveredando, acho que, com parcerias, e retomando principalmente aquele beabá com os projetos sombra, né? Principalmente na barreira do inferno. Quem for em Natal, no Rio Grande do Norte, visitem a famosa barreira do inferno, Centro de Lançamento da barreira do inferno, que tem as falésias lá e, poxa, toda a atmosfera que é essa área espacial. Então, retomou-se principalmente com a linha sonda, monitoramento, onde o Brasil está voltando a ganhar essa expertise. Fora isso, eu não sei pormenorizar para você como é que está o Cântara, como é que está, em particular, a LS. Eu realmente não posso falar porque eu não conheço, eu estou fora dessa área. Vou tomar a liberdade então de fazer o encerramento, já que vamos encerrar a sessão anual, digamos assim, do Café Defesa. Novamente gostaria de agradecer a presença, em nome do GCAP, agradecer a presença do Tenente Coronel Roseto, por fazer esse encerramento desse evento, esse propósito, né, piloto do Café Defesa, e ter aceitado esse piloto mesmo sem conhecer, só conhecia o selo da universidade, não os professores, e foi um prazer recebê-lo aqui, assim como os outros palestrantes, o General Cardoso, aqui representado pelo chefe de Estado-Maior da terceira DE, Coronel Borodsky, e também para o nosso colega que veio aqui também apresentar a segunda palestra, o Lucas Kerr. Agradeço novamente então a presença, gostaria de agradecer também a presença dos demais colegas, dos militares que vieram aqui novamente, que estão assiduamente nesse ciclo de palestras. Gostaria de informar que o ano que vem nós teremos mais eventos com discussões também em outras linhas, por exemplo, de base industrial de defesa, questões de estudos comparados com outras forças de outros países. Então, gostaríamos de convidá-los a continuar participando do Café Defesa. É um evento que não veio para morrer no primeiro ano, veio para ficar por mais anos, até o momento que a gente decidir por bem ir para outras frentes. Mas, em princípio, ele ficará por muito tempo. Também gostaria de agradecer aos alunos, voluntários ou nem tão voluntários assim, que tocaram o projeto, não só alunos, colegas também, Daniel Painho é um deles, né, colega que ajudou a tocar esse projeto, essa primeira versão, os que auxiliaram todo o processo técnico. Não é fácil organizar evento, principalmente aqui na universidade, uma burocracia grande, cada reserva de auditório, tempo, horas, documentos, entrega, queima de neurônios. E vocês ajudam muito nesse processo, inscrição,
todos os colegas que participaram, também um agradecimento àqueles que chegaram no último evento, mas que também igualmente colaboraram. Não vou citar nomes para não esquecer. Então, novamente, para encerrar, agora, a segunda vez que teremos isso, né? Felizmente, com o apoio da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Santa Maria, nós teremos o Coffee Break. Né? O primeiro evento, infelizmente o General Cardoso não está presente aqui, a gente prometeu o Coffee Break, mas eu acho que vai ficar sentindo cheirinho, né? Ali na DE, do nosso Coffee Break agora final, que acho que o interesse maior é a gente confraternizar. Às vezes com café, não tem bebidas alcoólicas, infelizmente, mas mesmo com café nós podemos confraternizar e marcar o nome desse evento que é o Café Defesa. Tá bom? Nos vemos então no ano que vem. Agradeço novamente a presença e até a próxima.